Bem, estou com a vereadora Marcela Gaspar e nós vamos falar sobre que dia 18 de maio foi o Dia Nacional de Combate ao Abuso Sexual Infantil e Juvenil. De crianças, né, Marcela? Vamos falar assim no modo geral. Obrigado pela presença aqui na Educadora. É um trabalho difícil. Eu quem agradeço, Marcela. Exatamente, 18 de maio, Dia Nacional do Combate à Violência, Abuso e Exploração Sexual Infantil e de Adolescentes. É um assunto muito importante, sério e urgente. Muitas pessoas que nunca ouviram falar sobre isso nos mostra o quanto nós precisamos falar disso todas as vezes e sempre, vendo que 32% da população brasileira já foram abusados sexualmente antes dos 14 anos. Isso significa, Marcela, 68 milhões de pessoas. Então, é um assunto sério, difícil e muitas vezes silenciado. Então, aqui na nossa cidade, eu tenho um projeto de lei na Câmara Municipal para que nós possamos fazer uma manifestação da sociedade civil em relação a esse assunto, vendo que todas as pessoas, todos os adultos são responsáveis, é nossa obrigação olhar e cuidar de todas as crianças. Vamos falar mais sobre esse projeto. Esse projeto visa o quê? Vai focar diretamente qual o trabalho? Visa na informação, no combate e na conscientização. Porque a informação ela é a melhor maneira de proteção. Por exemplo, nós temos 60% dos casos são abusos dentro das casas. Então, se os abusos estão dentro das casas, nós precisamos, como poder público, nos movimentar, falar sobre isso, já que é um assunto que não é muito falado. Por exemplo, educação sexual nas escolas. Às vezes as pessoas elas interpretam errado sobre a educação sexual. Educação sexual não é você ensinar sobre sexo, como fazer sexo para as crianças. É sobre ensinar sobre consentimento, informação, os nomes exatos das partes íntimas. Nós precisamos fazer isso desde muito pequenininho. E quando as crianças, mesmo os menores, 5 anos, começam a perguntar sobre alguma coisa, sobre partes de corpo, a gente precisa falar e não tratar o assunto como na educação tradicional, como se fosse um tabu. Porque se aquela criança está perguntando, é porque ou aconteceu alguma coisa, ou ela está curiosa em saber. Então, se a gente passa essa informação para as crianças vão se proteger. Então, não falar sobre o assunto é uma maneira da criança achar que aquilo é natural. Por exemplo, eu bato isso vai muito ao encontro da educação parental, onde a gente precisa falar, não ensinar sobre segredo para as crianças, porque na educação tradicional a gente fala muito, vem aqui, que eu vou te contar um segredo. A gente não pode deixar as crianças ter a gente tem que ensinar sobre o segredo que é legal, sobre o segredo que é bom, porque ainda mais se é dentro das famílias, um tio, um avô, um parente próximo, ou um vizinho que é muito amigo da família, eu vou te contar um segredo, porque os abusadores, eles usam muito essa palavra sobre segredo, porque sabe que as crianças guardam um segredo. E também a chantagem emocional que existe muito dentro da educação tradicional, dentro das famílias. Um tio ou o avô chama a criança e fala, você não vai me dar um beijinho? Me dá um beijinho que eu te dou uma balinha. Isso também é uma maneira de proteção, para a gente não usar isso com as nossas crianças, porque é exatamente isso que o abusador vai fazer. E prestar bastante atenção, né, Marcela? Porque, como você mesmo falou, os maiores casos acontecem dentro de casa. As crianças mudam, não só as crianças, os adolescentes também mudam o comportamento. Viu alguma coisa diferente? Conversar, perguntar, para saber realmente o que está acontecendo, porque é uma forma de cuidar dessa criança e desse adolescente. De proteção, exatamente. Eles mudam muito o comportamento. Muitas crianças regridem, muitas crianças começam a ficar mais, e adolescentes também, especialmente, eles ficam mais trancados dentro do quarto. E um perigo muito grande, porque hoje, trancado dentro do quarto, com smartphone, com internet, que é um mundo sem lei, é um mundo onde os adolescentes se conectam em todas as áreas,
principalmente ficar atentos nos jogos, porque os jogos hoje, eles têm muitos abusadores. Você acha ali que conheceu, um adolescente conheceu uma menina, que está ali uma foto de uma menina super interessante, legal e bonita, ele se abre para essa menina e ali por trás está um abusador. Então, existe muito hoje o abuso cibernético, que é muito importante. Então, a criança fica, às vezes, sem comer, a criança muda completamente o comportamento dentro de casa. Então, nós, como adultos, pais e responsáveis, cuidadores, temos que olhar muito para os comportamentos das crianças. Essa luta, então, continua. Essa luta continua, com certeza. E mais um detalhe bem importante que a gente fala muito sobre as meninas, né? Mas meninos também são abusados, porém 77% são casos de meninas sendo abusadas. E a gente acha que não precisa ensinar também educação sexual para o menino. É muito importante a gente falar com meninas e meninos. Obrigada, Marcela. Eu quem agradeço. Bom, então tá aí. Cabe a nós fazer a nossa parte, prestar mais atenção nas crianças e nos adolescentes e denunciar, porque só denunciando que a gente diminui os abusos.